Amém. Amém, maravilhosa. Amém. Então, Deus hoje te chama para viver o novo, Deus te chama para ser ousado, Deus te chama para não ter medo do novo, porque o novo é do Pai e Ele vai te ensinar enquanto você caminha. Deus te chama para viver a transformação, tá? Então, Deus também tá falando assim, ó, sai da murmuração, sai da reclamação, para de culpar o outro pelos seus problemas, para de culpar o outro porque você não alcançou tal coisa, para de dizer que foi por causa de fulano. Eu vejo muita mulher falando assim para mim, Fran, eu não consigo sair dessa vida que eu tô vivendo, eu estou mal financeiramente, eu estou vivendo um relacionamento abusivo, então sai desse relacionamento abusivo. Então sai dessa situação. Se tu tá vivendo dependente financeira dele e você já nem queria mais esse casamento, o que que tu tá fazendo que tu não foi buscar a sua profissão? O que que tu tá fazendo que você não começou a vender na internet? O que que tu tá fazendo que você não foi procurar um trabalho, não fazer um curso para o seu crescimento? É muito mais fácil reclamar do outro e dizer que estamos numa situação difícil por causa do outro e não olhar para dentro de si e dizer, eu me permiti nessa situação, eu me permiti ser enganada, eu me permiti ser traída, eu me permiti ser enrolada, eu me permiti cair no erro, eu me permiti. Se permitiu, então precisa agora você mesmo sair da situação que você está. Como que eu vou sair? Como que eu vou buscar? Tá aqui, a palavra do Senhor vai te ensinar. A palavra do Senhor vai te dar o caminho. Ela vai te ensinar. Aqui tá aqui o melhor manual da vida. O melhor e maior manual que existe. Isso daqui é transcendental, não acaba nunca. As dicas de vida que tem aqui para você ser uma pessoa sábia e próspera e abundante, maravilhosa, uma pessoa que ama em amor, em fé, tá tudo aqui. Esse manual ensina tudo. Você não precisa buscar em outros livros. Apesar de que eu tenho muitos livros aqui onde eu leio e abre muito a minha mente, me ensina muito, eu aprendo muito com isso. Entende? Mas o Senhor te chama para viver o novo, mas para viver o novo tem que fazer igual Ezequiel, que Deus mandou ele comer um rolo, sabe o que é um rolo? De conhecimento, para que ele pudesse falar com aquele povo, porque aquele povo era de língua estrangeira. Muitas vezes vocês vão pegar pessoas de língua estrangeira na sua vida. Sabe o que é língua estrangeira? Pessoas que não vão entender a sua fala, pessoas que não vão entender o que você faz, pessoas que não vão entender como você faz. E para que você consiga explicar para elas o que tu faz com amor, com carinho, com fé, com redenção, com entendimento, obediência, você precisa saber o que está aqui, porque aqui vai te dar toda a sabedoria que você precisa para você andar nesse mundo de meu Deus. Foi tão interessante que, como eu falei aqui, que precisamos ser ousados como um leão. Quando eu fui chamada o ano passado para ir a Costa Rica para contar o meu testemunho, gente, vocês não têm noção. Bom dia, Pastor Joseph. Bom dia, quanto tempo. Então, quando eu fui chamada para levar a palavra, para falar, perdão, quando eu fui chamada para trazer o meu testemunho lá em Costa Rica, gente, eu fiquei com tanto medo do que ia acontecer lá. Eu fiquei com tanto medo do que ia acontecer lá que eu comecei a me auto-sabotar. Eu tive medo de não conseguir dar conta, de não conseguir fazer direito, de não conseguir fazer bonito. E se alguém falasse alguma coisa de mim? Ainda mais no local onde eles falavam em espanhol e eu falo muito pouco espanhol. Entendo muito, mas falo pouco. Não consigo ter essa dicção, essa troca. E aí, então, eu entrei numa crise existencial, emocional, que começou a travar minha voz. Eu tomava remédio, eu tomava uma coisa e tudo que eu comia me fazia mal, entalava a garganta. Eu nossa senhora, passou um monte de coisa. Aí passou uma coisa aqui na cabeça da senhorinha aqui, ó. Eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Eu não vou, ai, meu Deus, e agora? Eu vou ter que ir, e se eu falar besteira? E se eu não falar direito? E se eles... Passou tudo que era coisa na minha cabeça.
Mas eu comecei a me doutrinar, comecei a buscar na palavra e o Senhor dizia assim para mim: tá com medo de quê? Se não sou eu que estou te mandando? Se sou eu que estou mandando, eu vou fazer o que tem que ser feito. E quando eu cheguei lá, que Deus me usou lindamente na libertação, eu tocava nas pessoas e as pessoas sentiam o poder de Deus. Aquilo foi tão lindo, que eu comecei a chorar e dizer assim: gente, eu não acredito que Deus tem me usado desse jeito. Eu não acredito que Deus está usando eu dessa forma, porque foi lindo demais. Foi uma entrega extraordinária, porque eu fui obediente, eu fui com medo, eu fui ousada. Eu cheguei lá, eu entrei em espírito, eu me deixei ser usada pelo Senhor, eu deixei o Espírito tomar conta da situação, eu deixei que o Senhor me usasse como instrumento daquele lugar. E Deus fez grandes coisas naquele lugar. Tinha uma criança, gente, tinha uma criança com o umbigo rendido, eles eram gêmeos, os dois tinham problema no umbiguinho. E aí a moça pegou e viu, não sei o que ela viu em mim, mas ela chegou e disse assim: moça, ora pelo meu filho. Minto. Eu lembro que ela estava com o bebê no colo e eu não parava de olhar, eu não parava de olhar, e eu não parava de olhar para aquela criança, e ela perguntou: quer pegar? Aí eu peguei o bebê no colo, olhei pro bebê e comecei a cantar, a louvar ali, olhando pro bebê. E Deus estava falando algo para mim e eu não conseguia entender. Aí eu cheguei e chamei o pastor que fala espanhol. Eu falei para ele: pastor, eu vejo um problema de saúde nessa criança, gente, vamos orar por ela. E aí o pastor chegou e falou para ela: olha, ela tá falando que nós precisamos orar pelo bebê, porque ele tem um probleminha de saúde. E aí ela começou a falar: ele tem um problema no umbigo, assim, assado, ele tem um umbigo rendido e tal. E aí ela pediu: ora pelo meu bebê. E quando eu orei pelo bebê, que eu botei a mão em cima do umbiguinho, eu orei e falei: seja curado. O bebezinho fez xixi, ele fez xixi na fraldinha, e aí o umbiguinho dele baixou. E eram os 2 bebês. Os 2 irmãos gêmeos estavam com o mesmo problema e a gente orou. E a gente saiu de lá com aquela criança curada em nome de Jesus. Aquela criança foi curada em nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Então, sejamos ousados. A palavra dessa semana é que você seja ousado para entregar o que o Senhor tem que entregar e vai entregar através de você. Seja profeta, seja forte, seja líder, seja grandioso, como Deus está fazendo de nós aqui. E Deus está te chamando para você restaurar vidas, para você fazer pessoas terem propósito em suas vidas. Tem muita gente por aí que não tem propósito nenhum na sua vida, não sabe nem o porquê que está aqui, não sabe nem o porquê que está vivendo aqui, entende? Então Deus te chama para um novo, Deus te chama para você ser um restaurador, Deus te chama para ser aquele que vai tirar as pessoas da zona de conforto, vai tirar pessoas da depressão, vai curar pessoas com câncer, com AIDS, com tudo que você achar que tem de doença neste mundo. Deus vai usar as suas mãos como mão de profeta e vai curar pessoas, tá? Então, Deus está abrindo as portas para você neste momento. Ah, Fran, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para isso. Tira um dia da semana para você ir na igreja, para você se alimentar da palavra. Usa, então, já que você é uma pessoa próspera, não tem seu tempo para servir, usa para ajudar na obra. Usa para... Tem um casal que eu conheço que eles compram cesta básica para ajudar os mais necessitados numa igreja que tem lá no topo do morro. Eles vão buscar aquelas pessoas para ir para a igreja, eles vão levar, e eles ajudam as próprias pessoas que são os fiéis da casa, que muitas vezes eles dão um dízimo. Olha só que lindo isso, ele falando para nós: essas pessoas dão o dízimo, eles pegam o dízimo dessas pessoas, compram cesta básica e devolvem o dízimo para eles. E uma coisa eu falo para vocês, e vou falar agora para vocês, que eu quero viver. Eu quero viver do meu dinheiro para ajudar na obra. Eu não quero viver da obra para receber o dinheiro da obra. Eu quero viver do meu trabalho, das minhas mentorias, do meu crescimento profissional para eu ajudar na obra.
não para eu receber da obra. Agora, quando a gente ganha uma oferta de um lugar que a gente vai, é legal, é bom, claro que é. Mas quando a gente está ali na obra, que a gente fala, o pastor fala, a gente precisa disso, e eu ter para ajudar, para suprir, é muito mais gratificante do que só receber. É muito mais gratificante, eu fico feliz. Eu fico muito feliz. Então, que você seja uma pessoa próspera, abundante, para você ajudar na obra e não para você viver da obra. Eu estou vendo hoje que existem pessoas que vivem da obra e não tem problema nenhum disso, porque todos os obreiros têm que ter o seu salário. Mas eu vejo muitas pessoas que vivem da obra, mas não ajudam na obra. Entendeu? Não ajudam na obra. Espera. Peraí, gente. Certinho, galera? Então, a palavra de hoje é ousadia, tá? Que o Senhor tá abrindo as portas dos céus para você, para o seu projeto, para o seu trabalho, para o seu ministério, para o seu casamento, para o seu filho, para a sua casa, para os seus estudos. O Senhor tá abrindo uma porta nova para você, mas Ele também pede, seja obediente. Seja obediente e saiba mais de mim, que quanto mais tu souber de mim, quanto mais você for obediente, mais vou te fazer prosperar, mais vou te fazer crescer. Mas seja ousado, abre a boca para falar. Amém? Gente, a palavra de hoje é essa, ousadia. Que o Senhor esteja com cada um de nós, que o Senhor venha nos blindar, que o Senhor venha transformar a nossa vida. E a oração de hoje é essa aqui, ó. Senhor, me dá ousadia para viver tudo que o Senhor preparou para mim. Tira de mim o medo, tira a dúvida, tira a insegurança e me enche de coragem, de fé e de convicção. E não quero mais me esconder, eu não quero mais me esconder. Quero avançar no teu tempo, no teu ritmo, com o teu respaldo. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera. E para quem ainda não me segue, vou deixar uma frase do dia hoje lá nos stories. Para o pessoal daqui do YouTube, assina o sininho aí, tá? Clica no sininho. Clica nas notificações para você receber as notificações de live. Quarta-feira nós temos live sobre as mulheres distorcidas da Bíblia. É uma live que vai trazer sobre emocional, vai falar sobre traumas e espiritual, tá? Porque todas as mulheres que vivem esses problemas de depressão, rejeição, abandono, elas acabam tendo uma identidade distorcida. Então, quarta-feira estaremos aqui às 9h30 da manhã. E para quem quiser fazer uma transformação na sua vida e entender como eu saí de um casamento falido, de um momento falido, tanto no meu profissional quanto no financeiro e no meu relacionamento, eu tenho aqui o devocional para que vocês possam seguir o passo a passo desse devocional. E esse devocional vai trazer muitas coisas para vocês. Tem ali o e-book, então clica no link da bio ou aqui no link, tá? Que vocês vão estar tendo acesso neste devocional de 30 dias de restauração com o e-book para vocês poderem fazer todos os dias ali e responder algumas perguntas que tem no devocional, tá bom? Então, fiquem à vontade para vocês assistir essas aulas mais e mais lá no YouTube, porque elas vão ficar por pouco tempo lá. Tá, galera? Beijinho, um bom dia para vocês, que o Senhor abençoe a vida de cada um e que o Senhor venha nos blindar do mal, que o Senhor venha nos blindar da escassez, venha nos blindar do inimigo, da palavra do inimigo, que o Senhor venha nos blindar da macumba, que o Senhor venha nos blindar daqueles que desejam mal, da inveja, da distorção, que o Senhor venha nos blindar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Bom dia e boa semana para todo mundo.